Como nós anunciamos hoje, iniciamos, amados, uma quinta-feira profética, aonde, amados, nós queremos alinhar verdadeiramente o nosso coração com o coração de Deus. Profético por quê, amados? Porque vem de Deus para as nossas vidas. Para que eu e você possamos abrir verdadeiramente o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Que nós possamos abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus e ela nos edificar. Amém? Profético porque nós queremos receber as bênçãos de Deus, a cura, o milagre, a libertação. Queremos receber uma vida nova, queremos receber alegria, queremos receber paz, queremos receber o amor de Deus na nossa vida. Tudo isso, amados, vem de Deus para as nossas vidas. E nós temos, amados, que entendermos que depende de nós. Amém? Não depende, mas será que Deus quer me abençoar? Não, Deus quer te abençoar. Diga comigo, Deus quer me abençoar. Agora depende de mim. É isso que nós temos que entender. Porque não adianta nada, amados, Deus liberar as promessas, mas nós ficar pensando, eu acho que não é para mim. Acho que isso aqui não se encaixa para a minha vida. O que eu quero que você entenda, amados, é que nós temos que verdadeiramente abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Eu quero convidar que nós olhamos para a Bíblia e muitas vezes nós não conseguimos entender que as nossas lutas, muitas vezes é para a glória de Deus. Como assim, pastor? Por que eu tenho que passar por luta para que o nome de Deus seja glorificado? Você já parou para pensar nisso? Porque, amados, nós vamos testemunhar de vitória quando? Quando nós passarmos pelas batalhas. E aí Deus vai e nos leva à vitória, e aí nós vamos poder testemunhar e dizer assim, eu passei pela luta. Eu estive lá no fundo do poço, mas Deus foi lá e me deu a vitória. E muitas vezes nós vamos olhar e dizer assim, aquilo que eu passei, Deus serviu para me tornar melhor, para me fazer melhor, para que eu cresça, para que eu me entregue cada vez mais. E talvez através do meu testemunho, do seu testemunho, vidas vão ser alcançadas e transformadas. Porque as pessoas vão olhar e dizer assim, nossa, mas se fez na vida dele, se fez na vida dela, então Deus também pode fazer na minha. E é isso que nós temos que fazer, amados. Amém? Na tela, versículo 1 nos diz assim, quando Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se, e voltou. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, nós te glorificamos essa noite, nós te agradecemos. E nós queremos, Pai, verdadeiramente chegarmos à tua presença neste momento. Abrirmos, Pai, o nosso coração diante do Senhor e te pedirmos, Pai, vem falar conosco nessa noite. Vem ministrar aos nossos corações. Porque o Senhor sabe como nós estamos. O Senhor sabe como nós chegamos a este lugar. E o Senhor sabe o que cada um de nós
necessitamos. Por isso, vem manifestar a tua glória neste lugar. Vem manifestar a tua presença neste lugar. E nós estamos aqui, de coração aberto, de coração disposto a te ouvir, a te obedecer, a aprender, a sermos tocados, a sermos curados, a sermos transformados, para que em nós seja manifesto a tua vontade, para que em nós a tua glória seja manifesto. Por isso, Espírito de Deus, tens liberdade para manifestar a tua glória neste lugar. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos e humildemente eu te peço, usa-me e faça de mim um instrumento nas tuas mãos. E a igreja diga, glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amém? Amados, querer uma explicação para tudo o que acontece é básico do ser humano, não é? O ser humano, ele tem por natureza, nós temos essa natureza, de tudo nós queremos uma explicação. Aconteceu tal coisa, por que que aconteceu? Mas por que que tinha que ser assim? Por que que aconteceu desse jeito? Por que que está passando por dessa situação? Por quê? Por quê? Por quê? Isso já é básico. E aí a gente começa a perceber, amados, que isso é da nossa natureza. Por quê? Porque quando uma criança começa a falar, aí tu diz assim, não mexe. Vem aquela perguntinha básica que ninguém ensinou. Por quê? Por quê? Só que quando eles são pequenininhos, o que a gente diz? Porque sim. E ponto. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas vai passando os anos e aí a gente diz, porque sim. E eles vão olhar para nós e vão dizer, isso não é resposta. Por que que é assim? Não é assim? E sabe o que é o interessante? Quem tem filhos aí sabe. Nós não ensinamos eles perguntar o porquê, não é? Parece que já vem da natureza. Às vezes a gente fica perguntando, por que quer saber isso? Isso é natural. É natural do ser humano querer ter uma resposta para tudo. É natural, amados, muitas vezes para mim e para você, querermos saber de todas as coisas. Só que aí, amados, chega um detalhe, que muitas vezes esse querer ter uma resposta, querer ter uma explicação, é o que tem impedido muitas pessoas de se entregarem a Cristo. Por quê, pastor? Qual o problema? Porque tem coisas, amados, que Deus vai fazer na nossa vida que não vai ter uma resposta pronta. Não vai ter uma resposta, nossa, como que eu estou servindo um Deus? Como que eu estou sendo fiel a um Deus e eu estou passando por luta? Alguém já se questionou? Por que que agora que eu decidi entregar a minha vida para Jesus? Por que que agora eu resolvi entregar o meu coração, a minha alma, a minha casa, a minha família, tudo? Reconheci Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E por que que agora parece que a luta aumentou? Nós queremos saber o porquê. Só que muitas vezes, amados, essa questão de querer saber o porquê é o que vai nos afastar. É o que vai nos afastar do Senhor, porque Deus muitas vezes não vai nos dar a resposta. Eu e você, amados, nós temos que aprender uma coisa. Nós não temos que saber o porquê das coisas. Nós temos que apenas obedecer. E esse talvez é o nosso desafio. Continuar obedecendo a Deus, mesmo sem saber o porquê Deus está fazendo o que está fazendo. E é nas provações que Deus vai trabalhar mais nas nossas vidas. Por isso que tem pessoas que têm essa dificuldade em reconhecer Deus como Pai. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm uma referência de pai terreno.
ou a referência que tem não é uma referência boa. Então, quando fala que Deus é Pai, as pessoas dizem assim, entra a comparação e diz assim, eu acho que eu não quero relacionamento com esse aí não. E isso vem dessa questão. Nós queremos uma explicação. Por que a luta levantou? Por que as coisas deram errado? Por que eu planejei? Por que eu orei? E aí lá no final deu errado. Já aconteceu com alguém? Tu ora, tu busca. Aí a gente diz assim, não, mas Deus confirmou o meu coração. Aí vai lá e deu errado. Aí a gente fica pensando, por quê? Já aconteceu com alguém? Ah, ainda bem, eu achei que era só comigo. Porque às vezes a gente pensa que a gente está fazendo a escolha certa, não é? Muitas vezes a gente pensa que a gente está tomando o caminho certo, e a gente acha que por estar tomando o caminho certo, por estar buscando a oração, buscando a resposta de Deus, a luta não vai levantar. Não, mas eu orei, Deus respondeu, então tudo vai dar certo. Quem nos garante isso? Nós não achamos, amados, que lutas vão se apresentar no meio do processo. A jornada começa, mas aí lá no meio da jornada tem uma grande dificuldade. Aí a gente diz assim, Deus, eu te pedi que desse certo, agora estou passando por esse baita problema, por quê? Será que Deus me abandonou? Será que agora o propósito estava errado? Será que eu não ouvi realmente a Deus? O problema, amados, é que quando nós oramos e pedimos uma resposta de Deus, nós queremos que tudo sempre dê 100% certo. Só que não. Nem sempre. Porque muitas vezes, amados, é naquilo que nós mais queremos, naquilo que nós mais oramos, que Deus vai nos provar. Para ver se realmente eu e você queremos a Deus. Porque é fácil dizer que ama a Deus. É fácil dizer que quer ser fiel a Deus, quando tudo está dando certo. Mas aí quando a luta levanta, aí é difícil. Porque aí nós começamos a questionar a nossa fé. Nós começamos a questionar o Deus que nós servimos. E não conseguimos entender que o deserto faz parte da caminhada. Achamos que é só a terra prometida que está nos esperando. Achamos que vamos lá, vamos, o Senhor é o meu pastor e nada. Nossa, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à direita, mas eu? Comigo, ó. Quando aconteceu o primeiro probleminha, mas ó, probleminha. A gente já, e agora, o que está acontecendo? Ai, por que isso? Às vezes a gente não consegue entender, amados, os porquês de Deus. E aí é nós, como uma criança, que chegamos para Deus e começamos, por que Deus? Por que eu orei e o Senhor abriu as portas e agora a luta veio? Por que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo e agora parece que a situação ficou pior? Por que o Senhor botou essa pessoa no meu caminho e agora isso aqui está me causando dor, tristeza e sofrimento? Por quê? Vamos para a história da Bíblia, amados. Esse capítulo que nós lemos, esse texto que nós lemos, nos conta uma cura bem interessante de Jesus. Coloca o versículo primeiro lá, só para você ter uma noção. Quando Jesus caminhava, viu um homem cego de... Antes de nós nos aprofundarmos um pouquinho mais, eu quero que você pare para pensar uma coisa. Aqui, quando nós olhamos o que a Bíblia está nos dizendo, nós vamos ver uma pessoa fisicamente cega. Amém? E quantos de nós aqui, ou todos nós, já éramos cegos sem Jesus? Todos. Porque Jesus Cristo é o único que tem o poder de abrir os nossos olhos. O que eu e você, nós temos que entender que muitas vezes nós estamos tão focados no físico, no terreno, e não conseguimos perceber o espiritual. Nós achamos, amados, que quando as coisas estão boas aqui no terreno, o espiritual também vai estar boa, e nem sempre é assim. Porque nós podemos, amados, aqui está uma guerra tremenda, mas o nosso espiritual em paz. É porque Ele nos sustenta em meio às provações.
É Ele que nos mantém vivos, de pé, com esperança, mesmo que esteja dando tudo errado. Eu olho para um lado, olho para o outro e eu digo, meu Deus do céu. Mas dentro de nós vem aquela paz. O que nós temos que diferenciar, amados, é que quando os discípulos olharam para este homem, o que eles disseram? Olha, ele é cego de nascença, ele não enxerga, fisicamente falando. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? De quem é a culpa? Vamos achar o culpado. Quem é que é o responsável por ele ser cego? Quem pecou para que este nascesse cego? Ele? Ele mesmo pecou para ele nascer cego, então ele já da barriga da mãe ele já estava pecando. Olha a ideia. Qual o pecado que ele fez na barriga da mãe já para nascer cego? Consegue imaginar? Porque se ele nasceu cego, então ele tinha que ter pecado onde? Na barriga. Eu não me vejo em outra ideia. Para ele nascer cego e ser culpa dele, ele tinha que ter nascido já aprontando já na barriga. É possível? Ou os pais dele. Tipo, os pais vão fazer algo, eu vou fazer de tudo para meu filho nascer cego. É assim que acontece? Mas o interessante é que temos que achar o culpado. Quem é o culpado por ele ter nascido assim? Quem é o culpado por uma criança nascer com câncer? Quem é culpado por uma criança nascer com uma deficiência? Quem é culpado por algo de ruim acontecer na nossa vida? Quem é o culpado por uma criança ser abusada? Muitas vezes com 1, 2 anos de idade. Quem é culpado? Nós sempre temos que dizer, alguém é culpado. E normalmente as pessoas vão dizer assim, por que que Deus deixa um homem abusar de uma criança indefesa, que não pode se defender? Por que que Deus não fez nada? Por que que agora a culpa é de Deus? Se o homem, ser humano, tem livre arbítrio. Uma vez eu fui orar por uma criança que estava para a morte. E quando eu cheguei na casa, não tinha mais o que fazer. Uma doença rara. Eu comecei a conversar com a mãe. E ela só me disse assim, desculpa, pastor, eu te respeito, mas eu não quero ouvir falar de Deus. Eu não quero ouvir falar de Deus porque Deus é culpado por meu filho ter nascido com essa doença. E tudo que o meu filho está passando é culpa de Deus. E ela me disse assim, eu não acredito na Bíblia. Tem que ter um culpado. E sabe o que é o interessante? Como é bom culpar a Deus. Como é bom culpar quando as coisas dão errado e Deus é o responsável. É fácil, né? É fácil culpar a Deus quando as coisas dão errado, porque Deus não vai descer na terra para se defender. É fácil apontar o dedo, é fácil xingar, é fácil blasfemar, porque Deus não vai vir. Aí nós queremos e temos que apontar o dedo. Eu olhei para aquela mãe, eu disse, olha, eu entendo a tua dor. É o teu primeiro filho, está com os dias contados, não chegou a 2 semanas daquele dia que eu estive lá para a criança falecer. Eu entendo todo o sofrimento
tu está errada no teu julgamento. Eu entendo a tua dor, mas Deus não é o responsável por isso. Qual é que foi a resposta dela? Mas não é Ele o Criador? Eu disse, Ele é o Criador. E tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. E eu sabia o que ela ia me dizer. Então por que meu filho nasceu assim? Coloca para nós na tela lá Romanos 5:18. Portanto, assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Eu e você não temos culpa do que Adão fez lá no Éden, do que Eva fez lá do Éden. Amém? Diga, eu não tenho culpa. Mas nós estamos pagando o preço. Nós não queremos essa culpa, amém? Pois é. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. O que Cristo fez naquela cruz, Ele não fez por Ele, Ele fez por mim e por você, que estávamos condenados. Você queria ter ido no lugar de Cristo? Você queria ter passado o que Cristo passou naquela cruz? Fez. Só que nós queremos a bênção, mas não queremos a cruz. Por um entrou o pecado, por outro a salvação. Só que nós queremos a salvação, mas nós não entendemos que fomos gerados em pecado. E que por isso, amados, nós olhamos para a criação de Deus, e Deus fez tudo perfeito, o ser humano perfeito. Você já parou para analisar quando um bebê nasce? Você já parou para analisar a perfeição que é? A perfeição do corpo humano. Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez para sermos dele. Tanto que a Bíblia diz que fomos feitos imagem e semelhança. Deus nos criou para ele, mas o pecado tinha que entrar. Aí nós podemos dizer, mas eu não tenho culpa. Mas a cruz nós não queremos. O benefício dela nós aceitamos. Dizer que quer Jesus é fácil, mas obedecer a Jesus que é o difícil. Porque a nossa fé vai ser provada no obedecer. Amém? É nisso que a nossa fé vai ser provada. Por isso que volta lá, versículo 3. Jesus respondeu, nem ele pecou. Ele estava na barriga da mãe. Ele não tinha como pecar. Nem os pais. Por que a criança deveria pagar o erro pelo preço dos pais? Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. E aí é que eu e você nós temos que entender. Para que nele se manifestem as obras de Deus.
Como que as obras de Deus iam se manifestar nele se ele não fosse cego? Como que o milagre de Deus ia acontecer na vida dele se ele não tivesse um problema? Como que eu e você estaríamos nessa igreja se eu e você não estivéssemos com problema? Porque se a nossa vida estivesse um mar de rosa, ninguém estaria aqui, nem eu. Nós estaríamos por aí curtindo a vida, que é o que as pessoas dizem: eu tenho que aproveitar a vida. E o aproveitar a vida é curtir na carne. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Nós não conseguimos muitas vezes entender que se não fossem as lutas, os problemas, nós nunca teríamos nos entregado a Jesus. O dia que eu botei os pés dentro de uma igreja, eu cheguei do fundo do poço. Eu só não estava mais fundo porque não tinha como afundar mais. Mas alguém se identifica? Ah não, vocês são tudo santo. Esqueci, o pecador aqui era eu. Vocês chegaram com a vida tudo tranquila, nenhum problema, família 10, tudo 10. O único pecador era eu, por isso que Deus, de repente Deus me botou aqui. Um pecador para falar para os santos. Né? Então, é fácil nós olharmos e não conseguirmos entender o que Deus muitas vezes faz na nossa vida. A ingratidão reina na maioria, para não dizer em todos os corações daqueles que se dizem cristãos. Estou me incluindo vocês tudo. Porque nós não somos gratos por aquilo que Cristo fez na cruz. Nós trocamos Cristo por muito menos do que 30 moedas. Mas quando chega na hora de receber os benefícios, quando chega na hora que eu preciso de um milagre, aí Deus tem que ser rápido. Deus, está demorando por quê? É fast food, pediu, levou, quero meu milagre. É esse muitas vezes o evangelho que nós estamos vivendo. Um evangelho raso, que nos leva a ter um nível de intimidade raso com Deus. O que ele diz aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Jesus estava numa festa, acabou o vinho. Ele foi lá e transformou a água para que o nome de Deus fosse. Uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, gastou todo o dinheiro, botou toda a sua riqueza nas mãos do médico, mas cada vez estava pior. Mas quando tocou em Jesus, o nome de Deus foi glorificado. Amém? Quando Lázaro, o amigo de Jesus, morreu, foi sepultado, 4 dias depois, Jesus aparece lá com toda a paciência, diz assim: tira a pedra. Vai feder, não tem problema. Ele saiu de lá. E a Bíblia diz que por causa da ressurreição de Lázaro, muitos começaram a crer. Mas se ele não tivesse morrido, ele nunca teria experimentado o que é ressuscitar. Se Pedro não tivesse descido do barco, ele nunca teria experimentado o que é andar sobre as águas. Se eu e você não tivéssemos passado por luta, nós nunca saberíamos o que é a vitória, o que é o milagre de Deus na nossa vida. Não adianta querer milagre se não estiver disposto a passar pelo deserto. Não adianta querer milagre se nós não estivermos dispostos a pagar o preço. Querer o milagre é fácil. Querer as bênçãos de Deus é mais fácil ainda. Mas como o Salmo 23, versículo 4,
Ele nos diz ainda que eu ande pelo vale da sombra. Você está disposto? Não, pastor, que isso, Deus o livre. Eu tenho que passar por uma situação assim. Nossa, pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra que o Senhor me edificasse, uma palavra motivacional, uma palavra que o Senhor me dissesse que eu sou lindo. Uma palavra que colocasse meu ego lá nas nuvens. Aí o Senhor vem e me diz que eu teria que passar pelo vale da sombra da morte. Não, esse é o evangelho que eu estou querendo, pastor. Eu quero um evangelho light, diet. Aí a palavra diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não interessa o lugar, amados. O que interessa é quem está conosco. Por isso que ele diz, então, amados, eu e você, nós temos que estar dispostos, sim. Nós temos que estar dispostos a passar pelo deserto. As lutas, amados, quando elas vêm na nossa vida, nós temos que olhar e dizer assim, está vindo a oportunidade do nome de Deus ser glorificado na minha vida. Porque o inimigo está se levantando, tá, a enfermidade está se levantando, tá, a batalha espiritual está se levantando, tá, o financeiro está complicando, tá, mas é a oportunidade para que Deus se manifeste na minha vida e o povo veja quem é o Deus que eu sirvo, quem é o Deus que está no controle da minha vida. É essa a oportunidade que Deus está buscando na minha vida e na sua vida. Volta lá, versículo 4, olha o que Jesus diz. É necessário que façamos as obras daquele que enviou enquanto é dia. Sabe o que Jesus estava dizendo? É necessário que eu faça o que eu vim para fazer enquanto que eu estou vivo. Por quê? Porque depois de morto, o que eu e você conseguimos fazer depois de morto? Diz aí. Só apodrecer. Depois de morto nós só vamos apodrecer. Virar adubo, virar adubo. Só que aqui, presta atenção, amados, porque às vezes a gente não entende e acha que a gente tem todo o tempo do mundo. Acha que as coisas vão ser do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira. A hora que eu quiser, Deus faz. A hora que eu quiser, aí eu vou ser fiel. Só que às vezes pode não dar tempo. Faça as obras enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode. A partir do momento que eu e você fecharmos os olhos, foi. A partir do momento que as pessoas que nós amamos fecharem os olhos, não adianta beijar, não adianta dizer que ama, porque aí a pessoa já não vê mais, não sente mais, aí já é tarde. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós somos campeões em dar desculpa. Sempre temos uma desculpa na ponta da língua. Uma desculpa para não obedecer a Deus. Uma desculpa para não cumprir a palavra. Uma desculpa para não viver as promessas de Deus. Uma desculpa para não ser aquilo que Deus deseja que eu e você sejamos. Porque Deus quer, amados, de mim e de você, que sejamos filhos dele. Mas a gente diz assim, não, Deus, vamos devagar. Eu vou no meu jeito. Eu vou no meu tempo. É o tempo de Deus. Imagina se fosse o tempo de Deus. Às vezes Deus está dizendo assim, meu Deus, quando vai ser o tempo dele? Porque a gente sempre diz assim, no tempo de Deus tudo vai acontecer, né, pastor? Aí às vezes a gente tem que olhar e dizer assim, cabeção. Tempo que Deus conseguir quebrar essa cachola, esse coração duro, aí pode ser que tu converta de vez. Você acha que Deus quer que a gente viva uma vida medíocre, se arrastando na fé? Não. Deus quer que eu e você vivamos como filhos dele. Só que muitas vezes nós estamos dizendo assim, não, vamos devagar. Eu ainda não quero me comprometer. Sabe, amados,
Você lembra que a gente passou por uma pandemia? Quem lembra? Achei que você já nem lembrava mais. Em 2019 surgiu a pandemia lá do Covid-19, muita gente morreu. Muita dor, muito sofrimento aconteceu, não foi? Parece que o ser humano ficou pior do que já era. Conseguiu ser pior do que era. Porque está mais egoísta. Cada vez pensa mais em na igreja, sabe o que está mais difícil? É encontrar pessoas que queiram compromisso. Pessoas que queiram, como ele disse, trabalhar enquanto é dia. A desculpa está sempre na ponta da língua. Pastor, eu acho que não. Eu até faço, mas tem que ser no meu jeito, pastor. Se o senhor, de repente, aí até aqui. Já pensou eu e você chegando diante do Senhor? Quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E aí nós vamos ter que, pois é. É que eu achei que eu tinha mais tempo. É que eu achei que não era bem assim. Eu achei que a Bíblia era só para assustar. Tipo, inferno, eu achei, não achei que não existia. Muitas vezes, amados, nós estamos brincando com a nossa salvação. Muitas vezes nós estamos jogando a nossa salvação fora. Por momentos de prazeres carnais momentâneos. Versículo 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Diga comigo, Jesus é tudo. Bate no peito. Agora diga assim, Jesus é tudo que eu preciso. Você está falando a verdade ou você está mentindo? Não, porque às vezes a gente diz, mas não é, né? Aí quando a gente diz, mas não é, a gente só está... Viu que vocês são inteligentes? Muitas vezes, amados, a gente está brincando de ser cristão. Nós estamos brincando com a nossa salvação. Jesus é tudo o que eu e você, nós precisamos. Se eu e você, nós precisamos de algo na nossa vida, somente Jesus pode nos dar. Mas agora vamos lá, porque senão a gente vai sair daqui meia-noite. Versículo 6. Estou meio empolgado. Depois de dizer isso, Jesus o que é que fez? Já pensou? Chega aqui com enfermidade. Vem cá. Chegou o irmãozinho, ô pastor, estou com uma dor aqui. Eu prefiro ficar com a dor. Eu não precisei nem falar. Eu prefiro ficar. Essa é a nossa atitude. E nós não tínhamos nem combinado. Foi perfeito. E nós não tínhamos combinado. Nós preferimos ficar com a nossa dor se não for do jeito que nós queremos. Jesus só pode agir do jeito que nós deixamos. Se nós tivéssemos combinado, não tinha dado tão certo. Vamos lá. Jesus o que é que fez? Diga. Cuspiu na terra. Fez lama com o cuspe e passou nos olhos. Será que eu e você entendemos o que Jesus estava fazendo ali? Não. Mas eu vou explicar para vocês. Deus deu uma revelação muito forte aqui. Jesus gospe aonde? Na terra. Ele pega a saliva que sai da boca dele. Lá ele faz um barrinho e passa nos nossos olhos. Coloca para nós lá Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem. Da onde? Não é do macaco. Amém? Todo mundo ciente? Não é do macaco. Do pó da terra. Ele soprou nas narinas fôlego
de vida. E o homem se tornou o quê? Jesus olhou para aquele homem e viu o quê? Uma deformidade, uma deficiência. E Jesus disse: eu preciso trabalhar e fazer ele voltar a ser original. E para mim fazer ele voltar a ser original, eu preciso da matéria-prima. Você está entendendo o que ele estava fazendo? Ele estava trazendo aquele cego ao que Deus fez. Ele estava dizendo: eu estou te trazendo de volta a minha imagem e a minha semelhança. Eu não o que eu quero que você seja. Amém, igreja? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, igreja. O que ele estava fazendo era muito mais do que simplesmente cuspir no chão. Muito mais do que fazer um barrinho, do que passar no olho de alguém. Ele estava mudando a essência daquele homem. Ele estava dizendo: eu tenho o poder de te mudar. Eu tenho o poder de te trazer de volta para a essência que o meu pai te fez. Somente o filho pode fazer isso. O pai nos fez a sua imagem e semelhança, mas somente o filho tem o poder de nos levar de volta para ele. Eu e você precisamos de Jesus mais do que tudo na nossa vida. Eu e você precisamos de Jesus porque ele é que pode nos devolver aquilo que o pai nos fez. Porque sem Jesus na nossa vida, amados, eu e você somos falhos, somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Mas com Jesus Cristo nós somos chamados filhos do Deus Altíssimo. O que eu e você precisamos entender é que o Senhor precisa nos levar de volta para o nosso original. Ele vai ter que mexer no nosso caráter, porque o nosso caráter é falho. Ele vai ter que mexer na nossa mente, porque a nossa mente é impura. Ele vai ter que mexer no nosso coração, porque nós deixamos qualquer imundície entrar no nosso coração. Nós deixamos ira, nós deixamos raiva, nós deixamos orgulho, nós deixamos vaidade, deixamos um monte de coisa que não presta. Jesus vai dizer assim: eu vou trocar o teu coração. Vou te dar um coração novo que vai bater pelo Pai. Eu vou te trazer de volta ao original. O que eu e você precisamos, amados, é isso. Só que há um processo que vai ser feito. Só que nem todos querem. Nem todos querem passar pelo processo. Infelizmente, amados, a maioria vai ficar no meio do caminho. E isso é triste. Porque Jesus Cristo morreu por todos, para que todos fossem salvos. E infelizmente o inferno está sendo povoado por aqueles que foram chamados para serem filhos. Não é o evangelho que nos agrada, é o evangelho que nos salva. Esse é o que eu e você nós precisamos. Ah, pastor, mas é uma palavra dura. Eu não estou perguntando se a palavra é dura. O problema é que você que é mole. Você que não quer compromisso muitas vezes com Deus, muitas vezes eu e você não queremos nada com nada. Nós só queremos o benefício, nós só queremos as bênçãos, só queremos os milagres de Deus. Eu quero ir na igreja, eu quero receber uma oração, eu quero sair de lá novo. E depois eu não boto mais os pés lá. Eu já recebi meu milagre, para que eu vou lá? O que a igreja pode me dar? O que Deus pode me dar? Se eu recebi, deu. Isso é o que conta. Infelizmente, amados, muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho assim. Um evangelho do jeito que nós queremos. Mas quando nos fala, vai para a cruz para morrer, nós não queremos. Coloca o versículo 7 lá, para nós finalizar. Não, o 7 de João. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer, o cego foi no tanque chamado enviado e se lavou e voltou. Eu e você precisamos ser lavados, mas é no sangue de Jesus. Para nós voltar a ver, para nós voltar a ter o caráter de Cristo, para nós voltarmos a ser a imagem e a semelhança do Pai, para nós podermos ser chamados verdadeiramente de filhos de Deus. Ele foi e voltou vendo. Que o milagre de Deus comece hoje na tua vida. Mas eu não estou falando do milagre físico.
Deus não te trouxe aqui hoje para te curar algo físico. Deus te trouxe aqui para curar é a tua alma, é o teu caráter, é quem você precisa ser diante de Deus. Te coloca em pé. Fecha os teus olhos. Coloca a tua vida diante do Senhor. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu não sei o que você está precisando de Deus. Mas não interessa se eu e você viemos buscar uma cura, se eu e você viemos buscar um milagre, se nós viemos buscar uma solução para um familiar, uma solução para a nossa casa ou para a nossa família. Tudo isso são bênçãos que já foram conquistadas lá na cruz. Mas eu e você, nós precisamos é dele. Nós não precisamos dos milagres de Jesus na nossa vida, nós precisamos é de Jesus na nossa vida. Nós precisamos é que Ele seja o centro da nossa vida, que Ele seja o centro na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa boca, nas nossas palavras, que Jesus Cristo abra os nossos olhos espirituais e nos leve a enxergar como filhos de Deus, a viver como filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, abra as comportas dos céus. Manifesta a tua glória, Pai, neste lugar. Dá ordem aos teus anjos, Pai, sobre este lugar, sobre este povo. E toca, Pai, com a tua não apenas por um milagre, mas porque é alguém que vai se tornar filho, é alguém que vai se tornar uma filha, é alguém que vai viver para que o teu nome seja exaltado e glorificado, é alguém que vai ser testemunha viva, aonde colocar a planta dos teus pés, o teu reino será chegado. Eu sei que o Senhor tem poder para curar todas as enfermidades, então cura aqueles que estão enfermos. Eu sei que o Senhor tem poder, meu Jesus Cristo, para libertar os cativos, então liberta os cativos nessa noite. Mas principalmente abra os nossos olhos espirituais, tira de nós a cegueira, arranca de nós este coração de pedra e nos leva a viver segundo a tua palavra, nos faz verdadeiros filhos teus, para que o teu nome seja exaltado, glorificado e entronizado nas nossas vidas, em nome de Jesus.